A pessoa que mais te machucou espiritualmente provavelmente entrou na sua vida falando de Deus. Padre Pio sabia disso e revelou algo que poucos conhecem. Existem 2 sinais que os falsos jamais conseguem esconder, não importa quão bem ensaiada seja a máscara deles. Antes de morrer, Padre Pio alertou seus filhos espirituais. Nos últimos tempos, o inimigo trabalhará disfarçado de amigo. Ele entrará pelas portas que você mesmo abrirá, sorrindo. E então, ele ensinou como identificar essas pessoas antes que fosse tarde. Mas poucos prestaram atenção. Poucos entenderam a gravidade do alerta. E por isso, milhares de almas continuam sendo drenadas, manipuladas, aprisionadas por quem deveria estar ajudando. Você já sentiu aquele aperto no peito quando alguém te elogia, mas algo dentro de você grita que não é verdade? Já percebeu que quanto mais você ora, mais uma determinada pessoa se afasta ou critica suas escolhas? Esses não são sinais aleatórios. São avisos do Espírito Santo que você vem ignorando. O mal não se apresenta como mal. Ele imita o bem com perfeição assustadora. Copia até o tom de voz da virtude. E o Padre Pio advertia: o demônio é capaz de vestir pele de cordeiro para enganar até os bons, se eles não estiverem vigilantes. A diferença entre ser enganado ou protegido está em conhecer os 2 sinais que vamos revelar agora. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir exatamente como detectar pessoas falsas, manipuladoras, espiritualmente perigosas que se infiltraram na sua vida. Você vai entender por que certas relações começam como bênção e terminam como maldição. E mais importante, vai aprender a proteger sua alma antes que o estrago seja irreversível. Enquanto você assiste, preste atenção nos nomes e rostos que vierem à sua mente. Não é paranoia, não é falta de caridade, é o Espírito Santo fazendo o trabalho dele. Como dizia o Padre Pio, Deus não deixa enganado aquele que o busca com um coração sincero. Se você está aqui agora, não é por acaso, é porque sua alma pediu por essa revelação. E antes de continuarmos, faça algo que vai mudar o rumo deste momento. Escreva nos comentários: Padre Pio, interceda por mim. Não é só um comentário, é um pedido de intercessão. É você abrindo a porta para que a luz entre e revele o que precisa ser visto. Faça agora, porque o que vem a seguir vai expor verdades que você tentou esconder até de si mesmo. Muitas pessoas carregam a vida inteira pesos que não pertencem a elas. Carregam frustrações, atrasos, humilhações, fardos invisíveis que foram colocados nos seus ombros por mãos que pareciam amigas, mas que, na verdade, vinham envenenando aos poucos. Você já parou para pensar em quantas oportunidades você perdeu porque alguém te desencorajou? Pense nos sonhos que ficaram pelo caminho porque alguém plantou medo no seu coração. Lembre daquela sensação de se sentir pequeno, incapaz, perdido, porque alguém te fez acreditar que você não era suficiente. Essas pessoas falsas não gritam, elas sussurram. Elas não atacam de frente, elas minam por dentro. Elas não destroem de uma vez. Elas vão corroendo dia após dia, palavra após palavra, olhar após olhar, até que você nem reconhece mais quem você era antes de conhecê-las. E o pior é que muitas dessas pessoas estão nos lugares onde você menos espera. Podem estar na sua família, aquele parente que sempre tem uma crítica disfarçada de conselho, aquela pessoa que diz que te ama, mas que nunca vibra com suas vitórias, aquele familiar que te procura só quando precisa de algo, mas que some quando você é quem precisa. Podem estar no seu trabalho, aquele colega que sorri na sua frente, mas que fala de você pelas costas, aquele chefe que elogia, mas que nunca reconhece de verdade, aquela pessoa que te oferece ajuda, mas que cobra isso de forma emocional para sempre. Podem estar nas suas amizades, aquela amiga que te ouve, mas que depois usa suas confidências contra você, aquele amigo que te chama para sair, mas que sempre deixa você se sentindo mal consigo mesmo depois. Aquelas pessoas que estão por perto quando você está bem, mas que desaparecem quando você mais precisa. E, acredite, podem até estar dentro da igreja. Sim, dentro do lugar que deveria ser o mais seguro espiritualmente.
Pessoas que falam de Deus o tempo todo, mas que não vivem nada do que pregam. Pessoas que usam a fé como instrumento de controle, de manipulação, de julgamento. O Padre Pio alertava que o diabo tem seus instrumentos, e muitas vezes esses instrumentos vêm com aparência de bondade, de religiosidade, de santidade até. Ele dizia que o inimigo prefere trabalhar de dentro para fora, porque assim é mais difícil de ser detectado. E essa é exatamente a razão pela qual tantas pessoas boas, pessoas de fé, pessoas sinceras, acabam sendo machucadas por falsos que se apresentam como enviados de Deus. Mas como reconhecer? Como identificar antes que seja tarde? Como evitar que sua alma seja ferida mais uma vez? Como proteger aqueles que você ama dessa influência destrutiva? É aqui que entram os 2 sinais revelados pelo Padre Pio. Sinais tão claros, tão diretos, tão penetrantes, que uma vez entendidos, você nunca mais será enganado da mesma forma. Uma vez que você aprende a ver com os olhos da alma, a verdade se torna impossível de esconder. E essa é uma graça que Deus concede a quem busca a verdade com o coração puro. Então prepare-se, porque o que vem agora pode revelar verdades dolorosas, mas necessárias. Verdades que vão te libertar de amarras invisíveis. Verdades que vão te dar coragem para afastar o que precisa ser afastado e abraçar apenas o que vem de Deus. E lembre-se, nada do que será revelado aqui é por acaso. Se você está assistindo este vídeo neste exato momento, é porque sua alma pediu por essa luz. É porque Deus ouviu seu clamor silencioso. É porque chegou a hora de você enxergar com clareza. O primeiro sinal que o Padre Pio ensinava é quase sempre percebido pelo coração antes de ser entendido pela mente. É aquele incômodo inexplicável que você tenta ignorar. Aquele detalhe que parece pequeno, mas que não bate com o resto da história. Aquela sensação estranha que você sente quando está na presença da pessoa, mas que você não consegue explicar com palavras. O Padre Pio dizia algo profundo e decisivo. Deus fala ao coração com paz. O inimigo fala ao coração com perturbação. Entenda bem isso, porque é uma chave espiritual poderosa. Pessoas falsas têm uma característica em comum. Elas podem até trazer estímulos, emoções fortes, euforia momentânea, entusiasmo passageiro, mas nunca trazem paz verdadeira. Nunca. Não importa o quanto tentem parecer boas, não importa quantas palavras bonitas usem, não importa quantos gestos aparentemente generosos façam, algo nelas tira sua tranquilidade. Você sente como se sua alma se contraísse, como se estivesse sendo observada, examinada, testada, medida. É como um desconforto espiritual silencioso, persistente, que não vai embora mesmo quando você tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem. Quantas vezes você já viveu isso? A pessoa diz que te ama, mas você não consegue descansar perto dela. Você sente que precisa estar sempre alerta, sempre cuidando do que fala, sempre medindo as palavras, sempre se vigiando. Ela sorri, mas o sorriso parece ensaiado, mecânico, sem calor verdadeiro. Ela elogia, mas algo no elogio soa falso, interesseiro, como se estivesse buscando algo em troca. Ela fala de Deus, cita versículos, faz orações, mas suas atitudes revelam contradições profundas, rachaduras no discurso, diferenças gritantes entre o que diz e o que faz. Uma mulher me escreveu contando que durante anos conviveu com uma amiga da igreja que sempre oferecia ajuda, sempre se colocava disponível, sempre parecia santa. Mas ela confessou que nunca conseguia dormir tranquila depois das conversas. Sempre ficava remoendo algo que a amiga tinha dito. Até que um dia, durante uma confissão, o padre perguntou: essa pessoa te aproxima de Deus ou te deixa confusa sobre Deus? A resposta veio como um soco, confusa. Aquela amiga usava a espiritualidade como forma de controle, não de libertação. O Padre Pio dizia que a falsidade espiritual é pior, muito pior, que a falsidade humana comum, porque a pessoa dissimulada que usa o nome de Deus para manipular carrega dupla escuridão. A escuridão da mentira e a escuridão da manipulação religiosa. Ela não está apenas enganando você, ela está profanando o sagrado.
Ela está usando o que há de mais puro para fins impuros. E isso cria uma ferida espiritual mais profunda em quem é enganado. Porque você não foi apenas traído por uma pessoa. Você sente como se tivesse sido traído pela própria fé. Esse primeiro sinal muitas vezes se apresenta como um aviso sutil, quase imperceptível no início. Uma sensação de estranhamento após uma conversa que parecia normal. Uma inquietação que surge depois de um elogio exagerado ou de uma palavra aparentemente carinhosa. Uma tristeza repentina depois de uma presença insistente, como se algo dentro de você tivesse sido sugado. Uma dúvida que surge sem motivo aparente. Uma pergunta que brota na sua mente do nada. Será que essa pessoa é realmente o que diz ser? Nada disso é acidental. Nada disso é paranoia. Nada disso é falta de caridade da sua parte. A alma percebe antes dos olhos. O coração sente antes da mente conseguir organizar os pensamentos. E segundo o Padre Pio, isso é o próprio Espírito Santo fazendo seu trabalho silencioso de proteção. Ele não grita, ele não força, ele não invade, mas ele avisa, ele toca, ele alerta. E cabe a você decidir se vai ouvir ou se vai ignorar esse toque suave, mas firme, que vem de dentro. Mas o erro de muitos, e talvez você já tenha cometido esse erro também, é ignorar esse aviso. Por quê? Porque querem acreditar que a pessoa é boa. Porque têm medo de serem injustos. Porque não querem julgar. Porque acham que estão sendo duros demais, exigentes demais, desconfiados demais. E assim, enganam-se. Aceitam o falso como verdadeiro e se machucam profundamente. Abrem as portas da alma, da casa, da família, do coração e depois sofrem as consequências de ter deixado entrar o que não deveria ter entrado. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez esteja passando agora, neste exato momento. Talvez, enquanto você ouve essas palavras, um rosto esteja vindo na sua mente. Um nome esteja ecoando no seu coração. Uma situação esteja sendo iluminada pela luz da verdade. E se isso está acontecendo, não tenha medo. Não se sinta culpado. Não ache que você é uma pessoa má por estar percebendo isso. Pelo contrário, isso é Deus te libertando. Isso é o Espírito Santo te curando. Isso é a verdade te alcançando. Por isso, neste momento, eu te convido novamente. Escreva nos comentários. Espírito Santo, ilumina meu discernimento. Não é apenas um comentário. É uma oração viva. É um pedido sincero. É você dizendo a Deus, eu quero ver a verdade, mesmo que doa. Eu quero enxergar com clareza, mesmo que isso me obrigue a fazer escolhas difíceis. Eu confio em Ti para me guiar. Escrever é um ato espiritual de entrega, de rendição, de confiança. E agora chegamos ao segundo sinal, o mais forte, o mais direto, o mais revelador de todos. Aquele que o próprio Padre Pio dizia ser absolutamente infalível para detectar um falso. E esse sinal não engana jamais, porque ele toca no ponto central de toda a questão espiritual. O falso sempre revela sua verdadeira intenção quando você começa a se aproximar de Deus de forma mais profunda e comprometida. É nesse ponto exato que as camadas de fingimento começam a rachar. É nesse ponto preciso que as verdadeiras intenções vazam pelas frestas. É nesse momento crucial que a luz expõe o que estava escondido. Pessoas que não vêm de Deus, pessoas que não foram enviadas por Ele, pessoas que carregam outras intenções, simplesmente não suportam ver você orando mais, confessando mais, indo à missa com mais frequência, fazendo o rosário diariamente, purificando a casa com água benta, recebendo a Eucaristia com fervor renovado, lendo a Bíblia, jejuando, buscando a santidade. Elas começam a reclamar, começam a zombar, começam a insinuar que você está exagerando, que está se tornando fanático, que está deixando de viver, que está se isolando, que está mudando para pior. Começam a criticar suas escolhas espirituais. Começam a manipular emocionalmente, dizendo que você está se afastando, que você não é mais o mesmo, que você está diferente. Começam a desmotivar, a plantar dúvidas, a implicar com cada passo que você dá em direção a Deus. O Padre Pio dizia com clareza absoluta, o falso teme a luz,
porque a luz revela exatamente o que ele é. Então observe bem, preste muita atenção nesse padrão. Quando você decide mudar espiritualmente, quando você toma a decisão firme de buscar a Deus de verdade, de fazer uma confissão profunda, de abandonar pecados que te prendiam, de cortar vícios, de purificar sua vida, os falsos se incomodam visivelmente. Eles não ficam felizes por você. Eles ficam desconfortáveis. Eles ficam irritados. Eles ficam ameaçados. Quando você decide cortar pecados que te afastavam de Deus, eles tentam te puxar de volta. Fazem convites insistentes para situações que você já decidiu evitar. Falam que você está perdendo a graça, que está se tornando chato, que está deixando de curtir a vida. Quando você busca silêncio para orar, eles trazem barulho. Aparecem na hora errada, ligam sem parar, criam confusão, inventam urgências. Quando você busca cura espiritual, eles trazem mais confusão. Reabrem feridas antigas, relembram erros do passado, cutucam suas inseguranças. Um homem me contou que decidiu fazer um retiro espiritual de 3 dias. Quando avisou a família, a reação foi inesperada. A mãe, que sempre dizia ser católica, começou a criticar. Você está virando fanático. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Você está abandonando a família. 3 dias de oração incomodaram mais do que anos de ausência em bares. Aquilo revelou algo que ele nunca tinha enxergado antes. Quando você tenta proteger sua casa espiritualmente, colocando imagens sacras, benzendo os ambientes, fazendo orações em família, eles entram trazendo contaminação espiritual. Trazem fofocas, trazem negatividade, trazem brigas, trazem discórdia. E quando você fala de Deus com sinceridade, quando você testemunha sua fé, quando você compartilha o que Deus tem feito na sua vida, eles tentam desviar o assunto, rir de forma desconfortável, menosprezar sua experiência ou mudar de conversa rapidamente. O Padre Pio ensinava com firmeza. A pessoa que não vem de Deus se levanta contra os caminhos de Deus. Ela pode até fingir no início, pode até tentar disfarçar por um tempo, pode até acompanhar você em algumas coisas superficialmente, mas não sustenta por muito tempo, porque a luz revela, porque a verdade expõe, porque o bem incomoda quem vive nas trevas. Veja quantas vezes você tentou crescer espiritualmente e, do nada, aquela pessoa começou a sumir, a te tratar diferente, a criar distância, a sentir inveja disfarçada ou a provocar discussões por motivos banais. As trevas não se aproximam da luz de forma pacífica. Elas recuam, elas criticam, elas atacam ou elas fogem. Sempre uma dessas 4 reações. E se você prestar atenção com honestidade, vai perceber esse padrão claramente em algumas pessoas da sua vida. Talvez em alguém muito próximo, talvez em alguém que você nunca imaginou, talvez em alguém que você ama profundamente e que você gostaria que fosse diferente. Esse segundo sinal é tão nítido, tão evidente, tão inconfundível, que muitos, ao ouvi-lo pela primeira vez, conseguem identificar imediatamente alguém na própria vida. E isso dói. Dói porque nem sempre o falso é um inimigo declarado. Às vezes, é alguém muito próximo, alguém da família, alguém que você ama, alguém em quem você confiou durante anos, alguém que você preferiu acreditar que mudaria, que melhoraria, que um dia entenderia. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. E às vezes, Deus permite que a verdade doa para que a cura possa acontecer. O Padre Pio dizia algo que traz um conforto profundo em meio a essa dor. Deus permite que falsos se aproximem para ensinar discernimento, para fortalecer a alma, para purificar o caminho, para revelar o que estava escondido dentro de você mesmo. Alguns falsos entram na sua vida para testar sua paciência e te ensinar a ter firmeza. Outros entram para te aproximar da oração, porque é na dor que muitos finalmente se ajoelham. Outros entram para te afastar de ambientes perigosos, mostrando através da falsidade deles o quanto aquele lugar não era para você. E outros entram para revelar algo dentro de você que também precisa ser curado. Talvez sua necessidade de aprovação, talvez seu medo de ficar sozinho, talvez sua dificuldade de dizer não.
Deus, na sua sabedoria infinita, usa até a escuridão para ensinar você a reconhecer a verdadeira luz. Ele usa até as feridas para ensinar cura. Ele usa até os falsos para te preparar para os verdadeiros. Então nada, absolutamente nada, é desperdiçado na economia divina. Tudo tem um propósito. Tudo tem um sentido. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a Escritura. Mesmo a dor de descobrir uma falsidade pode se transformar em sabedoria. Mesmo a decepção pode se transformar em proteção futura. Mesmo o abandono pode se transformar em liberdade. E sabe o que é reconfortante? Depois que você aprende a identificar o falso, você também se torna melhor em reconhecer o verdadeiro. É como se seus olhos espirituais fossem ajustados. De repente, as pessoas autênticas brilham de forma diferente. A presença genuína se torna inconfundível. E você finalmente entende o valor daqueles que sempre estiveram ao seu lado com sinceridade. Agora respire. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Sinta seu coração batendo. O que você está sentindo nesse momento não é acaso. Não é coincidência. Não é apenas emoção passageira. É o Espírito Santo tocando sua consciência, trazendo à superfície aquilo que você tentou esconder, aquilo que você tentou ignorar, aquilo que você preferiu não enxergar. E saiba disso. Tudo o que é revelado pela luz pode ser curado pela luz. Nada fica oculto para sempre quando você permite que Deus ilumine sua vida. Está tudo bem se você sentir um peso agora. Está tudo bem se lágrimas estiverem vindo. Está tudo bem se você estiver lembrando de alguém específico. Isso não é fraqueza. É o começo da cura. É sua alma finalmente tendo coragem de olhar para a verdade. Mas agora vem a pergunta prática, a pergunta que muitos fazem. O que fazer quando você identifica uma pessoa falsa ao seu redor? Como agir? Como se proteger sem ser cruel? Como se afastar sem criar guerra? O Padre Pio ensinava 3 coisas fundamentais, 3 pilares de sabedoria espiritual: silêncio, oração e distância prudente. Vamos entender cada um deles. Primeiro, silêncio. Não brigue. Não confronte publicamente. Não exponha a pessoa. Não tente provar que você está certo. Não busque justiça pelas suas próprias mãos. Apenas silencie. Pare de alimentar o ciclo. Pare de reagir. Pare de se defender. Pare de tentar mudar a pessoa. O mal se alimenta de reações. O falso precisa de palco, precisa de plateia, precisa de atenção. Sem isso, ele perde força. Sem resistência emocional da sua parte, ele não tem onde se apoiar. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é uma arma espiritual poderosa. É você dizendo: eu não vou mais participar desse jogo. Segundo, oração. Ore pela pessoa e ore por você mesmo. Não ore pedindo que Deus castigue. Não ore desejando vingança. Ore pedindo que Deus ilumine a pessoa, que Deus tenha misericórdia, que Deus transforme o coração dela. E ore por você também pedindo proteção, pedindo discernimento, pedindo cura das feridas que essa pessoa causou. O rosário é uma arma espiritual poderosíssima. A confissão é um escudo que purifica. A Eucaristia é uma fortaleza que te sustenta. A água benta na porta da casa é uma muralha invisível, mas real. Use tudo isso. Não subestime o poder das armas espirituais. Elas funcionam mesmo quando você não vê com os olhos físicos. Terceiro, distância prudente. Não é hostilidade. Não é vingança. Não é maldade. É proteção espiritual. É sabedoria. É amor próprio saudável. A alma não pode estar exposta ao veneno contínuo. Você não pode continuar permitindo que alguém drene sua paz, sua alegria, sua fé, só porque você tem medo de ser chamado de insensível ou de não cristão. Jesus mesmo ensinou a sacudir a poeira das sandálias e seguir em frente quando necessário. Manter distância não significa desejar o mal. Significa reconhecer que você precisa se preservar para poder continuar caminhando com Deus. E aqui eu faço um convite profundo e sincero. Escreva nos comentários o nome de alguém
por quem você quer que rezemos juntos neste vídeo. Pode ser alguém que você suspeita ser falso e que precisa de conversão. Pode ser alguém que precisa de luz. Pode ser alguém que te feriu profundamente e que você quer entregar nas mãos de Deus. Não precisa explicar nada. Não precisa dar detalhes. Apenas escreva o nome. Vamos entregar essa pessoa à misericórdia infinita de Deus. Muitos inscritos deste canal testemunham curas profundas, libertações reais, mudanças impressionantes depois desse simples ato de fé que é escrever o nome e confiar. Lembre-se de algo fundamental. Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, permite que uma pessoa falsa destrua completamente alguém que está sob sua proteção. Ele permite a aproximação para ensinar, para fortalecer, para purificar. Mas ele corta essa influência quando é hora. Ele fecha portas quando percebe que você aprendeu a lição. Ele afasta quando vê que sua alma já está pronta para caminhar sem aquela muleta emocional. E talvez este vídeo seja exatamente esse sinal que você pediu a Deus, sem nem perceber, numa oração silenciosa feita no meio da madrugada ou num pensamento de angústia durante o dia. Agora faça algo comigo. Feche os olhos por um momento. Se você estiver em um lugar onde isso é possível, apenas feche. Coloque a mão no peito, bem no centro, onde bate o seu coração. Respire fundo, bem devagar, e repita em voz baixa ou mentalmente: Senhor, afasta de mim toda falsidade e aproxima apenas o que vem de ti. Repita. Sinta essas palavras. Deixe que elas desçam do cérebro para o coração. Deixe que elas penetrem fundo na sua alma. Sinta como essa frase simples muda algo dentro de você. Sinta como sua alma responde com um alívio, com uma leveza, com uma esperança renovada. Sinta a paz que desce sobre você, mesmo que seja só por alguns segundos. Isso é real. Isso não é sugestão. Isso não é psicologia barata. Isso é o Espírito Santo agindo, confirmando que você está no caminho certo, que você está fazendo a escolha certa, que você não está sozinho nessa jornada de discernimento. O Padre Pio dizia com convicção inabalável que quem anda na luz não teme a mentira, não teme o falso, não teme a traição, porque a luz revela tudo e protege sempre. E você precisa saber, precisa acreditar, precisa sentir no fundo da alma. Você não está sozinho nessa caminhada. A Virgem Maria te cobre com o manto dela, te protege como mãe que protege filho. São Miguel Arcanjo luta por você, expulsa o inimigo, fecha as portas do mal. Seu anjo guardião te guia, te avisa, te empurra suavemente na direção certa. O Espírito Santo te ilumina, te ensina, te revela. E o próprio Jesus te segura pela mão quando você fraqueja, quando você cai, quando você sente que não aguenta mais. Você tem um exército invisível ao seu redor. Você tem uma fortaleza espiritual construída pela fé. Você tem uma proteção que os falsos não podem penetrar, desde que você permaneça em Deus e permita que Deus permaneça em você. Nada pode te destruir quando você está enraizado na verdade. Nada pode te abalar quando você está firmado na rocha que é Cristo. Nada pode te vencer quando você escolhe a luz todos os dias. E antes de encerrarmos este momento profundo de revelação e cura, eu deixo um pedido do coração. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama de verdade, porque às vezes a pessoa está sofrendo em silêncio, carregando um peso invisível, sendo drenada por alguém falso, e ela não sabe como se libertar. Ela não sabe que existe uma saída. Ela não sabe que não precisa continuar assim. E o seu simples ato de compartilhar pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar essa alma. Você pode ser o anjo que Deus vai usar hoje para levar luz a alguém que está nas trevas. E, por favor, deixe seu testemunho nos comentários. Conte sua experiência. Fale sobre como você identificou um falso na sua vida. Fale sobre como Deus te protegeu. Fale sobre como você se libertou. Sua história pode salvar alguém. Sua palavra pode encorajar alguém. Seu testemunho pode ser a confirmação que outra pessoa está esperando para tomar a decisão difícil, mas necessária, de se afastar do que está destruindo sua paz. Que Deus abençoe sua vida de forma abundante. Que Ele abençoe sua casa
transformando-a em fortaleza espiritual. Que Ele abençoe sua família, protegendo cada membro. Que Ele abençoe seu discernimento, tornando-o cada vez mais aguçado e preciso. Que toda falsidade ao seu redor se dissolva como névoa diante do sol nascente. Que toda ilusão seja desfeita pela força da verdade. Que toda mentira seja revelada pelo poder do Espírito Santo. E que a verdade absoluta, que é Cristo, reine soberana no seu coração, na sua mente, na sua casa e em todos os seus relacionamentos. Vá em paz. Vá protegido. Vá com discernimento. E lembre-se, Deus nunca abandona quem o busca. Nunca. Amém.